Olá! Nosso assunto de hoje é geometria molecular. Geometria molecular é um assunto super importante que, juntamente com outros fatores como polaridade, forças intermoleculares, vai determinar uma série de propriedades das substâncias químicas. Então, nós vamos trabalhar hoje com o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, para determinarmos a forma da molécula. Okay? O que diz esse modelo? O que diz essa teoria? Diz o seguinte: os pares de elétrons que ligam os átomos e os pares não ligantes. Vou parar um pouquinho aqui. Os pares de elétrons que ligam os átomos, ou seja, são aqueles elétrons que fazem ligação de um átomo com outro átomo, ok? Agora, os pares não ligantes são aqueles que não fazem ligação, ok? Eles permanecem isolados na molécula. Se repelem mutuamente e se orientam atingindo o maior distanciamento possível. Isso é o que diz a teoria e eu já vou te explicar o que tudo isso significa. Antes, eu preciso que você compreenda o que é uma nuvem eletrônica, porque o nosso estudo vai se basear em cima disso. O que é uma nuvem eletrônica? Toda vez que nós temos num composto, numa molécula, ligações e pares de elétrons isolados, nós consideramos ambos nuvens eletrônicas. Como assim, professora? Não entendi. Então, olha só. Vamos aqui ao nosso exemplo da amônia, o NH3. É imprescindível que, para determinar a geometria molecular, você saiba montar a fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural. Então, nós temos aqui o NH3 na fórmula eletrônica de Lewis. Então, o nitrogênio é da família 5A, o hidrogênio dá 1A. 5A significa que ele tem 5 elétrons. Então, nós colocamos ao redor do átomo de nitrogênio 5 pontinhos. E do lado de cada hidrogênio, 1 pontinho. Então, de acordo com a teoria da ligação covalente, o que vai acontecer aqui? Eles vão compartilhar o par de elétrons, ok? Então, olha só, nós temos na molécula do NH3 3 pares de elétrons que são ligantes, ou seja, eles estão formando ligações. Enquanto aqui em cima do nitrogênio nós temos um par de elétrons não ligante, ok? Esse par não é ligante, ele não está ligado a nenhum outro átomo, ele é isolado, ok? Isolado e não ligante é a mesma coisa, tá? Então, observe aqui na fórmula estrutural. Então, nós temos 3 pares ligantes e um par não ligante. Como eu acabei de mostrar aqui para vocês, o que é uma nuvem eletrônica? Ligações são nuvens eletrônicas e pares de elétrons isolados também são. Então, olha, vamos observar aqui. Nós temos 1, 2, 3 ligações, ou seja, temos 3 pares ligantes, 3 ligações e aqui um par não ligante. Logo, nós temos 4 nuvens eletrônicas, ok? Então, olha só. Voltando aqui para a teoria. A teoria diz o seguinte, que os pares de elétrons ligantes, ou seja, aqueles que formam ligações e os pares não ligantes, eles vão se repelir mutuamente. Para quê? Para obter o maior distanciamento possível um do outro, ok? Então essas ligações, esses pares de elétrons, eles vão se repelir. E esse ato vai dar uma forma, vai dar uma geometria à molécula, ok? Então, é isso que nós vamos ver a partir de agora. E isso sempre baseado no número de nuvens eletrônicas apresentados, ok? Então, por exemplo, aqui, nosso primeiro exemplo é a molécula do CO2. Então, na molécula do CO2, nós temos o carbono, que é da família 4A, e o oxigênio, que é da família 6A.
Então, nós temos como átomo central o carbono, ok? E detalhe, você sempre vai contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, tá? É o átomo central que vai importar para nós neste momento. Então, aqui o átomo central é o carbono, porque ele tem maior valência, ou seja, ele faz maior número de ligações. Então, nós vamos colocar aqui carbono, oxigênio e oxigênio. Então, oxigênio 6A, então cada um tem 6 elétrons na última camada, enquanto que o carbono 4A terá 4. Então, o que vai acontecer aqui? 1, 2. 1, 2. Ou seja, o oxigênio, os dois oxigênios estão estáveis porque precisavam fazer 2 ligações e assim foi feito, ok? E o carbono precisava fazer 4, substituindo, né, pela fórmula estrutural, nós temos esta molécula. E eu pergunto a vocês, sobrou algum par de elétrons não ligantes ao redor do átomo central? Sobrou algum? Observe o átomo central, que é o carbono. Sobrou algum? Não sobrou. Então, quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui? Observe a molécula do CO2. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? Nós temos esta ligação aqui e outra ligação dupla aqui. Então, nós temos 2 nuvens eletrônicas, ok? Então, toda vez que nós tivermos 2 nuvens eletrônicas, qual vai ser o formato desta molécula? Olha só, aqui é formado o ângulo de 180 graus, ok? Então, essa molécula é uma molécula que tem um formato linear, ok? Então, nós temos aí, ó, o átomo de carbono no meio, ok? Que vai fazer ligação dupla com 2 átomos de oxigênio, ok? Então, essa molécula é uma molécula que tem uma geometria chamada linear, ok? Então, quando você tiver 2 nuvens eletrônicas, a geometria é linear. Segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos 2 substâncias. Então, eu vou colocar essa como sendo a substância A e essa daqui como sendo a substância B, ok? Então, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono 4A, hidrogênio 1A e oxigênio 6A. Maior valência vai ser do carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, nós temos 2, então 1 e 1. E oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? O que vai acontecer? Ligação covalente. Então, nós temos aqui 1, 2. O oxigênio ficou feliz, completou o octeto dele. Mas o carbono ainda precisa de mais 1, 2. Ó, o carbono completou o octeto dele e os hidrogênios completaram o dueto, ok? E ficaram felizes também. Agora, montando a fórmula estrutural. Aí nós temos carbono, dupla, oxigênio, simples hidrogênio, simples hidrogênio. Quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui? Nós temos 3 nuvens eletrônicas, ok? Que vão procurar ficar o mais distante possível umas das outras, tá? Entre as ligações aqui é formado o ângulo de 120 graus, ok? Então, o que acontece aqui? Não temos nenhum par não ligante ao redor do elemento carbono, ok? Então, nós temos 3 nuvens eletrônicas. Toda vez que tivermos 3 nuvens eletrônicas, nós temos
duas possibilidades, tá? O que você vai observar quando nós tivermos 3 nuvens? Você vai observar o seguinte: se essas 3 nuvens forem formadas por átomos, ou seja, por ligações com átomos, a geometria da molécula será trigonal plana. Ok? Trigonal plana. Ou seja, então você tem o átomo central e ligado a ele você vai ter 3 outros átomos. Ok? Vou colocar de cor diferente por conta dos hidrogênios. Então, você vai ter ligados ao átomo central 3 outros átomos. Ok? Toda vez que isso acontecer, você tem, então, a geometria trigonal plana. Certo? Agora, se... Vamos ao segundo caso aqui, o SO2. Vamos observar esta molécula. Então, nós temos enxofre, oxigênio, deixa eu colocar mais para cá, oxigênio, enxofre e oxigênio. Todos aqui são da família 6A, portanto, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, certo? Aqui vai acontecer um caso especial de ligação covalente. Lembram-se que nós comentamos na última aula? Então, olha, o oxigênio tem 6, para 8 faltam 2. Então, 1, 2. O oxigênio ficou estável e o enxofre também ficou estável. Porém, nós temos mais um oxigênio. De acordo com a teoria, o que acontece? O átomo central empresta um dos pares não ligantes dele para o átomo que está deficiente em elétrons. Então, o que o enxofre faz? Empresta o par para o oxigênio. Então, fazendo aqui a fórmula eletrônica, a fórmula eletrônica não, a fórmula estrutural, nós temos oxigênio, dupla ligação, enxofre e ainda sobraram, olha só, 2 elétrons aqui. E vou colocar uma setinha, mas você também pode colocar uma ligação simples, tá? Para indicar a ligação covalente dativa ou coordenada. E aqui o átomo de oxigênio. Então, eu te pergunto, quantas nuvens eletrônicas nós temos nesta molécula? Vamos contar. Lembre-se, o que é nuvem eletrônica? Ligações e pares de elétrons não ligantes. Então, nós temos isso tudo ao redor do átomo central, ok? Então, o átomo central é o enxofre. Então, vamos observar. Ele está fazendo aqui, ó, uma ligação aqui, uma ligação dupla com oxigênio, então uma nuvem. Mais uma aqui, 2 nuvens. E um par de elétrons não ligantes. Então, são 3 nuvens eletrônicas também. Nós temos 3 nuvens eletrônicas no SO2. Porém, olha, qual que é a diferença dessa primeira molécula, o CH2O, para o SO2? A diferença é que aqui o átomo central estava ligado a 3 ligantes, né? A 3 átomos ligantes. E aqui? Aqui nós temos apenas 2 átomos ligantes e temos um par eletrônico. Então, o que vai acontecer? O par, ele vai entrar em repulsão com as ligações de oxigênio, certo? Então, qual vai ser o formato aqui? Olha, nós teremos o enxofre, nós temos os 2 pares aqui, olha, vamos colocar aqui o espaço deles, eles ocupam espaço, ok? Por isso, o que vai acontecer com as ligações? Elas vão se deslocar para baixo, ok? Observe só, se nós tivéssemos um ligante aqui em cima, seria também trigonal plana. Mas como nós não temos um átomo ligante, nós temos apenas o par de elétrons e nós não estamos determinando a geometria
dos pares de elétrons, ok? Nós estamos determinando a geometria da molécula, então o que interessa para nós é onde tem átomo, ok? Então, qual seria a geometria para esta molécula? Olha só, essa molécula está formando um ângulo, ok? Então, essa geometria é a geometria angular, ok? Então, toda vez que você tiver 3 nuvens eletrônicas, você vai observar. Essas 3 nuvens eletrônicas são 3 átomos que estão ligados ao átomo central? Se sim, a geometria é trigonal plana. Se não, ou seja, se você tiver dessas 3 nuvens, uma nuvem for par de elétrons não ligantes, então você tem a geometria angular, ok? Exemplo número 3. Aqui, olha, nós temos 3 exemplos para fazermos. Então, nós vamos montar as moléculas, determinarmos o número de nuvens e depois nós vamos analisar, tá? Começando pelo metano, CH4. Então, carbono, a gente já sabe que ele é o central, porque ele é da família 4A. Então, 1, 2, 3, 4. Para cada elétron do carbono, a gente tem um átomo de hidrogênio. Ok? O que vai acontecer aí? Eles vão compartilhar os elétrons. Compartilhando, ok? E agora nós vamos montar a fórmula estrutural. O que a gente precisa agora? Determinar o número de nuvens eletrônicas, ok? Tem algum par de elétrons não ligantes aí ao redor do átomo central, que é o carbono? Não, não tem. Mas ele tem 4 ligações com átomos, né? Então, ele tem uma nuvem aqui, outra nuvem aqui, outra nuvem aqui e outra nuvem aqui. Então, o CH4 tem 4 nuvens, ok? 4 nuvens eletrônicas. Vamos ao pH3. O fósforo é da família 5A, portanto, ele tem maior valência, então, fósforo, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5A, portanto, 5 elétrons. Para cada elétron aqui, para cada par 3, né? Aliás, nós vamos colocar um hidrogênio. Então, eles vão fazer ligação, vão compartilhar os elétrons, ok? Então, na fórmula estrutural fica assim. E ainda nos sobra aqui em cima um par não ligante, ok? Quantas nuvens eletrônicas nós temos? Vamos contar. O par não ligante é uma nuvem e os 3 ligantes do fósforo também são. Então, nós temos também 4 nuvens, ok? 4 nuvens eletrônicas no pH3. Agora, H2O, molécula de água. Na molécula de água, o oxigênio é da família 6A, então ele é o de maior valência, ok? Então, vamos colocar o oxigênio como sendo o átomo central. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E nós temos 2 hidrogênios. Essa é a fórmula eletrônica de Lewis. E agora eles vão fazer o compartilhamento de elétrons, ok? Substituindo, a fórmula vai ficar assim. H-O-H, e nós temos 2 pares de elétrons não ligantes no oxigênio, que é o átomo central. Então, agora nós vamos contar o número de nuvens eletrônicas. Então, a gente já sabe, ligações são nuvens eletrônicas e pares não ligantes também são nuvens eletrônicas. Então, vamos contar. Então, aqui nós temos uma nuvem, este par está formando mais uma,
este está formando mais uma e este também, essa ligação está formando mais uma nuvem. Então, nós podemos concluir que na molécula de água nós temos 4 nuvens eletrônicas, ok? Então, olha só, nós vimos 3 substâncias que apresentam 4 nuvens eletrônicas, ok? E aí, falando a respeito da teoria da repulsão dos pares de elétrons, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Essas nuvens de elétrons vão se repelir o máximo possível e vão dar forma à molécula. No caso do CH4, nós teremos a forma tetraédrica. Então, aqui nós temos o átomo central, que é o átomo de carbono, ok? Mais acima, nós teremos, então, um hidrogênio aqui, mais abaixo um hidrogênio aqui, um outro hidrogênio aqui e um outro hidrogênio lá atrás. Lá atrás, ok? A distância entre as ligações aqui forma um ângulo de 109,5 graus, ok? Então, vai formar um ângulo de 109,5 graus de distância entre uma ligação e outra. Okay? Então, essa seria a molécula do CH4. Então, se das 4 nuvens apresentadas no composto, essas 4 nuvens forem ligantes, ou seja, átomos ligados ao átomo central, a estrutura vai ser tetraédrica. Tá? Então, a gente vai classificar como sendo tetraédrica. Agora, olha só, no exemplo abaixo. Então, nós temos o pH3. O que acontece aqui? Você também tem 4 nuvens, porém, uma destas nuvens, o que é? É um par de elétrons. E par de elétrons não entra na geometria molecular, em se tratando de átomos, ok? Só entraria se nós estivéssemos falando de uma geometria de elétrons, ok? Dos pares de elétrons. Aí sim, nós poderíamos incluir. Neste caso, não. Então, esta nuvem a gente vai excluir. Então, por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo do exercício aqui, do exemplo anterior. Então, nós temos aqui a estrutura. Melhor, eu vou montar aqui embaixo. Olha só, nós temos uma estrutura tetraédrica. Quando é que a gente tem estrutura tetraédrica? Nós acabamos de comentar. Quando você tiver 4 ligantes ligados ao átomo central, certo? Se as suas 4 nuvens forem ligantes ligados ao átomo central, você tem, então, estrutura tetraédrica. E aí, o que acontece aqui no pH3? Uma dessas nuvens não é um ligante, não é um átomo ligado ao átomo central, é um par de elétrons. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar esse daqui de cima. Ok? Então, eu apaguei. Você sabe que aqui você tem um par de elétrons, só que ele não é representado na geometria, só são representados os átomos, ok? Só que essa nuvem eletrônica, ela ocupa espaço, e aliás, ela ocupa o maior espaço, ok? Então, o que nos sobra aqui? Nos sobra uma estrutura que nós vamos chamar, uma geometria, que nós vamos chamar de piramidal. Tá? Observe bem, olha, te lembra muito uma pirâmide, ok? Vai lembrar bastante uma pirâmide, tá? Então, se você tem 4 nuvens eletrônicas, mas você tem um par de elétrons não ligantes, fazendo parte de uma dessas nuvens, você tem, então, estrutura piramidal, ok? Agora aqui, na molécula de água. Na molécula de água, mais uma vez, eu vou montar aqui a estrutura tetraédrica, ok? Partindo de 4 nuvens eletrônicas,
sendo todas essas nuvens sendo ligantes, átomos ligados ao átomo central, tá? Então, olha só, nós temos essa estrutura, ok? Então, falando a respeito da molécula de água. Na molécula de água, o que vai acontecer? Nós temos a estrutura contendo 4 nuvens eletrônicas. Porém, destas 4 nuvens eletrônicas, apenas 2 nuvens são átomos ligados ao átomo central, ok? 2 nuvens são pares não ligantes, e pares não ligantes para nós não importa muito, né, nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apagar, então, esta parte, porque aqui nessa posição existe um par de elétrons não ligante, ok? E vou apagar também, vou apagar esse daqui, pronto. Ok? Então, apaguei 2 dos átomos ligantes, porque no lugar desses átomos, o que seria? Seria 2 pares, ok? De elétrons não ligantes. Só que não nos interessa, não existe representação para nós quando nós estamos falando da geometria molecular, tá? Então, que geometria seria essa? A mesma que nós já vimos anteriormente, né? Quando nós falamos a respeito do SO2. Te sobra o quê? Te sobra uma estrutura que tem geometria angular, ok? Então, toda vez que você tiver 4 nuvens, você tem essas 3 possibilidades: tetraédrica, piramidal ou angular. Quando é que será tetraédrica? Quando as 4 nuvens forem átomos ligados ao átomo central. Quando vai ser piramidal? Quando você tiver das 4 nuvens, dessas 4 nuvens, uma vai ser um par de elétrons não ligantes, ok? E será angular quando das 4 nuvens, 2 forem átomos ligados ao átomo central e 2 forem pares de elétrons não ligantes, ok? Pares de elétrons isolados, ok? Quarto exemplo, PCl5. PCl5, nós temos aí o fósforo, que é da família 5A, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aí nós temos 5 átomos de cloro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O cloro é da família 7A. Portanto, cada um vai apresentar 7 elétrons ao redor do átomo aqui. Então, o que vai acontecer? O fósforo só pode fazer 3 compartilhamentos, ok? O que ele vai fazer com o restante dos elétrons dele? Ele vai emprestar, certo? Então, nós temos essa estrutura. Ok? Observe só como é que vai ficar isso daqui. Eu vou montar agora. Nós temos quantas nuvens eletrônicas, melhor dizendo? Vamos contar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 nuvens eletrônicas, ok? Toda vez que nós tivermos 5 nuvens eletrônicas, nós temos apenas uma geometria, ok? Que vai ser a geometria bipirâmide trigonal. Então, olha só. Nós temos, então, um cloro aqui. Então, nós temos essa estrutura, ok?
bipirâmide trigonal. Se você observar, né, você consegue enxergar uma pirâmide na parte de cima. Suponhamos que aqui nós temos o plano, ok? Então, você consegue enxergar uma pirâmide acima do plano e uma pirâmide abaixo do plano. Ok? Por isso, bipirâmide trigonal. E aqui, mais um exemplo, SF6. E aqui nós temos dois exemplos dentro desse exemplo número 6, tá? Então, o enxofre seria o nosso átomo central. Então, no enxofre nós temos 6 elétrons, ok? E aí nós temos 6 átomos de flúor. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, o flúor é da família 7A, então ele precisa de um elétron. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia de que vai haver empréstimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa. Então, o que vai acontecer? O enxofre pode fazer apenas 2 compartilhamentos. O restante dos elétrons que ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar, certo? Tudo bem? Então, nós temos essa estrutura aqui, olha. S. Vou colocar setinha, indicando que houve empréstimo, mas poderia ser uma ligação simples. Então, nós temos essa estrutura aqui. Ok? Vamos contar o número de nuvens eletrônicas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui 6 nuvens eletrônicas, ok? Vamos fazer o exemplo de baixo e aí a gente volta para analisar, tá? Então, nós temos aqui o xenônio com 4 flúors, ok? Então, o xenônio, que é da família 8A, então ele vai ter 8 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós temos 4 átomos de flúor, ok? Então, eu vou colocar um aqui, vou colocar um aqui e um aqui. O flúor é da família 7A, certo? Portanto, cada um precisa de mais um elétron. Então, o que vai acontecer aqui? Então, olha só. Aliás, o xenônio ele não vai compartilhar, vai emprestar, né? Então, aqui empresta, empresta, empresta e empresta. Então, nós temos a seguinte estrutura. Flúor, flúor, flúor e flúor. E ainda temos 2 pares de elétrons não ligantes. Então, agora nós vamos contar, ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas também. 6 nuvens. 6 nuvens e 6 nuvens. Qual a diferença? No primeiro exemplo, as 6 nuvens são ligações com átomos ao átomo central, ok? Átomos ligados ao átomo central. Já no segundo exemplo, nós temos apenas 4 ligações de átomos ligados ao átomo central e temos 2 pares de elétrons não ligantes, ok? Então, o que vai acontecer aqui? As ligações, os pares, as nuvens vão procurar ficar o mais distantes possíveis
possível umas das outras, ok? Então, como é que vai ficar essa estrutura? Olha só, vou montar aqui embaixo, tá? Nós vamos chamar essa estrutura de octaédrica, tá? Então, aqui nós estamos fazendo o exemplo do SF6, ok? Então, nós temos aqui o átomo de enxofre. E aí, nós temos um flúor aqui, outro flúor aqui, um flúor aqui, outro aqui, um em cima e o outro embaixo. Essa é a estrutura octaédrica, ok? Então, essa seria a geometria octaédrica. No entanto, quando você tem aqui, isso quando você tem 6 nuvens eletrônicas, ok? E essas 6 nuvens são átomos ligados ao átomo central. Porém, quando você tem uma molécula como essa daqui, em que você tem 2 pares, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar 2 átomos, o de cima e o de baixo, ok? Então, olha só como é que vai ficar essa estrutura se nós retirarmos este e este aqui. Olha só, vai ficar assim, ó. Então, nós teríamos aqui o xenônio, que é o átomo central, e aí nós teríamos flúor, flúor, flúor e flúor, ok? Nós vamos chamar essa estrutura de quadrado planar. Imagine só, olha só, você tirou daqui dessa estrutura o átomo de cima e o de baixo, te sobrou o quê? Te sobrou um quadrado no plano, ok? Imagine que o seu caderno é o plano, então te sobrou um quadrado planar. Tudo bem, galerinha? Essas são as geometrias moleculares. Beijos!